Eu vou pedir licença a vocês aqui, antes de nós começarmos, para fazer uma homenagem a uma pessoa muito querida que tem nos ajudado muito aqui com a CIS. Eu cheguei na secretaria, ela tem sido uma professora, tem me ajudado bastante, tenho uma admiração muito grande, um carinho muito grande por ela. É a dona Nancy. Nancy merece, né? Paciência por acima de gente. Deus Isso aqui é aliás, todos há 17 anos. Só isso. Vamos dar prosseguimento aqui aos trabalhos. Vocês receberam a ata das duas últimas CIVs? Recebemos. Tudo ok. Certo. Aprovado com egemas. Aprovada. Lida e aprovada, né? Prosseguimento aqui com os temas. Nós tivemos essa semana na semana passada uma reunião, né, na Secretaria de Habitação. Estiveram presentes alguns membros da diretoria do COIGEMAS. Nós fomos lá tratar algumas questões da política de habitação aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós fomos recebidos pela subsecretária Diana Reis. Ela apresentou algumas propostas que serão bem interessantes para os municípios, principalmente aqueles que passaram por situações de calamidade, estão com dificuldades com o aluguel social. Ela só nos pediu
para que agendasse para a próxima CIB a participação de um técnico lá da Secretaria de Reabilitação, para que pudesse estar aqui conosco, conversando e trazendo essas informações para vocês. Tá ok? Podemos seguir? O segundo, eu gostaria de aproveitar e fazer um registro do senhor Norton, da Ação Cidadania. Eu vou pedir para que ele venha até aqui junto com a Camille, né? Eles são da Ação Cidadania. Nós tivemos uma reunião com a dona Ieda Castro na última sexta-feira. Foi firmada uma parceria no sábado com o Ministério, junto com a Ação Cidadania, para que a gente possa, de alguma forma, buscar novas metodologias para dar maior visibilidade às famílias que estão em estado de vulnerabilidade, né? Para que o CAD único não seja só um programa de distribuição de renda, para que o cidadão possa ter conhecimento daquilo, que ele possa ter acesso não só dos programas, mas de benefícios sociais. Eu vou passar aqui a palavra para o Norton. Oi, gente, bom dia. Prazer enorme estar aqui, reunido com tanta gente boa, pensando aí no acesso da nossa população mais vulnerável ao SUS. Ferramenta tão importante aí para tirar essas pessoas dessa situação de vulnerabilidade. Eu estou aqui com a Amanda Frazão, que é assistente social lá da Ação da Cidadania, que a Ação é uma organização que foi criada pelo saudoso Betinho, né, Herbert de Souza, o irmão do Enfio, que criou tantas iniciativas aí na década de 80, década de 90, para contribuir aí com o país. E uma das criações dele foi a Ação da Cidadania, quando em 93 ele convocou toda a sociedade para pensar políticas, pensar ações de combate à fome. A Ação da Cidadania ela é muito conhecida por conta das campanhas de arrecadação de alimentos, principalmente o Natal Sem Fome, mas não é só Natal Sem Fome que a gente faz, né? A gente é uma rede de líderes comunitários espalhados no Brasil inteiro, e esses líderes estão realizando aí ações de combate à fome dentro de seus territórios, participando dos conselhos, participando de todos os conselhos, ajudando aí o poder público a construir políticas também. E uma dessas iniciativas que a gente fez foi o lançamento no sábado de um projeto chamado Busca Ativa. E qual é a ideia desse projeto? Hoje no Rio nós somos quase 300 líderes comunitários que fazem parte da rede da Ação da Cidadania, localizados principalmente no Grande Rio, Baixada Fluminense, né? E a gente iniciou um processo de capacitação dessas lideranças sobre o CAD único. Então a gente está fazendo uma formação explicando o que é o CAD único, quais são os programas que a família acessa quando entra no CAD único, realização de entrevistas sensíveis, né? Porque a gente está fazendo entrevistas, essas lideranças vão fazer entrevistas domiciliares para ver o perfil daquela família, se é perfil CAD único e principalmente encaminhar essa família para o CAD único depois. Então a gente está fazendo a busca ativa com essas lideranças comunitárias. Então o primeiro passo desse processo é a gente fazer essa capacitação. Eu vou pedir para a Amanda, por favor, distribuir para todo mundo o nosso jornal. Vai ajudar aqui. Esse é um jornal, a gente junta todas essas lideranças comunitárias uma vez por mês no nosso espaço, na nossa sede. O Felipe esteve lá no nosso último sábado, no nosso último encontro, e foi um encontro especial também que a gente contou com a participação do ministro Wellington Dias no lançamento desse projeto, né? Então todo mês a gente reúne essas lideranças comunitárias, essas 300 lideranças, a gente todo encontro tem um encontro de capacitação dessas lideranças, sempre tratando um tema ligado a direitos humanos. Então é isso que a gente está fazendo. A gente acabou de conseguir o apoio da Fiocruz nesse projeto. Então a gente tem alguns municípios prioritários. Qual é o fluxo, né? A gente vai fazer a formação dessas lideranças e a gente quer construir, junto com a prefeitura, um fluxo de encaminhamento dessas famílias que essas lideranças vão identificar, né, na busca ativa. Porque são muitas vezes lideranças que estão dentro de territórios que são mais afastados rurais,
famílias que não conhecem o CRAS, que não conhecem o SUS, que não conhecem o cadastro. Então a gente está aqui para ajudar, né? A gente está aqui, uma das prioridades aí da política do SUS é justamente a participação social, né, na execução dessas políticas, e a gente quer ajudar nesse processo, encaminhando essas famílias. Então, aqui a gente tem alguns municípios prioritários para esse encontro, para esse primeiro momento, né, que são Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, Rio, São João e Caxias, né? Então, nesse primeiro momento, é um projeto piloto, a gente está fazendo esse piloto aqui no estado do Rio, e a ideia é levar para os outros estados, já que a ação da cidadania tem presença em todos os estados. Então, eu queria pedir aqui, para esses municípios que eu citei, pegar o contato inicial dessas pessoas, para a gente apresentar individualmente o projeto e ajudar também a pensar no fluxo de encaminhamento dessas famílias que as nossas lideranças vão identificar. Então, a gente está aqui se apresentando, falando que a gente está aqui para ajudar, para contribuir nesse processo tão importante, e depois a gente vai pegar esses contatos desses municípios para a gente conversar e construir esse fluxo. Os municípios do interior, né, as nossas lideranças, elas são muito focadas aqui na região metropolitana. Então, municípios do interior que quiserem também levar essa participação, podem procurar a gente também, né, que o fluxo é encontrar lideranças locais desses territórios, que a gente consegue fazer essa capacitação e consegue também construir essa parceria para o encaminhamento dessas famílias que essas lideranças vão encontrar. Então, a gente tem esses dois momentos aqui, né, esses municípios prioritários, que a gente conseguiu essa parceria com a Fiocruz, que eu citei aqui, e os demais municípios que queiram também participar de alguma forma, procura a gente para nos ajudar a identificar as lideranças desses territórios para vocês, para a gente construir esse processo. Tá bom? Amanda? Ó, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, Rio, São João e Caxias. Estão todos aqui, esses municípios? Então, né? Maravilha. Bom dia a todos. Eu sou assistente social da Ação da Cidadania e eu estou fazendo a formação dessas lideranças comunitárias. O nosso trabalho na ação ele é baseado nessa questão do território. A gente entende que essas lideranças elas são fundamentais porque elas são profundas conhecedoras desses territórios. Elas conhecem os seus beneficiários já dos trabalhos que elas exercem. Então, essa formação é fundamental para que elas se sintam capacitadas a fazer esse trabalho, né? O trabalho da busca ativa ele já é realizado, né, pela assistência social, mas a sociedade civil pode contribuir muito, né, para que esses direitos sejam alcançados por todas as pessoas que de fato precisam. Então, a gente está aqui para apresentar esse projeto, para, né, contar com o auxílio de vocês para a gente conseguir construir um trabalho cada vez melhor e alcançar o maior número de pessoas vulneráveis que infelizmente não têm acesso aos seus direitos. É isso, gente. Então, assim, para não interromper o fluxo aqui, eu vou pedir depois pegar a ajuda do Felipe para a gente fazer a troca desses contatos, né? Ele vai divulgar meu telefone para todo mundo, a gente vai fazer essa troca de contatos e para a gente continuar esse processo. E mais uma vez aí agradecer a todo mundo aí pelo empenho nesse trabalho, gente. Obrigado. Obrigado, Amanda. Desculpa aí, Não tem problema, você conhece o sábado. Obrigado, Nora. Vamos seguir aqui com a pauta. Reorganização de serviços de alta complexidade. Vou passar aqui a palavra para a Letícia. Bom dia a todos e todas. A gente está trazendo aqui, né, uma questão aí de informação aos municípios, né,
do panorama do que a Secretaria evoluiu em relação à questão da regionalização. É um tema que a gente vem tratando, né, em algumas CIBs, né? E eu queria, antes de iniciar a apresentação, a gente já teve em alguns municípios, né, em reuniões regionalizadas, conversando sobre essa temática também, mas eu acho que antes da gente começar a apresentação de fato, é importante dizer que a Subsecretaria de Gestão do SUAS, ela vem passando, né, por uma reformulação que vem sendo acompanhada pelos municípios, e o foco, né, desse trabalho da regionalização hoje é a integração das 3 superintendências. Eu acho que a gente precisa registrar isso, né, de fato, falar sobre isso, porque isso traz para a gente, enquanto profissionais que pensam essa política pública, né, um alento e também uma possibilidade da gente, com mais celeridade, trazer de fato os resultados que são necessários, né, e que são tão cobrados aí pelos municípios. Então, a gente já teve uma mudança de cenário, né, algumas reuniões que já foram feitas internamente com a gestão do SUAS, né, o setor da coordenação de orçamento, né, a superintendência financeira também. A gente já conseguiu evoluir aí, né, nesse pensamento, né, e nesse caminho, né, para construir o estudo técnico financeiro dos 2 temas, né, que seriam Centro de EPI e Residência Inclusiva. Isso é importante porque a gente vem respondendo aquela pergunta lá da CIB de São Gonçalo, né? Tem dinheiro, não tem dinheiro? O Estado vai cofinanciar os serviços, esses serviços, vários municípios sede. Gente, o negócio não tá bom. Não quero falar com isso. Ai, melhor. Então, como eu estava falando, né, eu acho que esse é um momento que a gente vai poder apresentar de fato algo que seja correspondente, né, para essa pergunta que os municípios fazem. Como vocês já sabem, uma das estratégias que a gestão vem utilizando, né, em relação à casa de passagem é a execução direta desse serviço, né, ampliando desde o estudo da Câmara Técnica, né, que pensavam em 4 casas, né, regionalizadas, a gente amplia esse serviço para 8 unidades com até 50 acolhidos. É claro que muitas dúvidas ainda permanecem, né? Aonde serão? A gente vai manter os municípios sede que foram sinalizados, né, escolhidos lá pela Câmara Técnica? Isso tudo a gente vai responder a cada momento e assim que o serviço for de fato sendo concretizado. Nesse momento, o que a gente tem ali em relação à casa de passagem? A gente tem um chamamento público, né, que é um processo que já está constituído, ele está lá, ele está em tramitação, né, na PGE nesse momento, né, vocês sabem como é que é a PGE, são vários questionamentos, né, então o nosso setor técnico, tanto da gestão do SUAS quanto da proteção especial, está respondendo, né, os questionamentos jurídicos, e a gente espera que no segundo semestre de 2024, a gente já tenha a finalização desse processo, com a meta de implantação gradativa dessas 8 unidades previstas aí a partir do primeiro semestre de 2025, tá? Então a gente vai trazendo aí esse passo a passo de como tem avançado a questão da casa de passagem de forma regionalizada, né? E como eu já disse, um serviço que vai ser abarcado, né, executado de forma direta pela gestão da Secretaria, tá? Eu trouxe ali uma sugestão em relação, não só à casa de passagem, mas eu acho que toda essa temática, né, que envolve a regionalização, da gente pensar, depois o Felipe pode levar essa questão para o Coegenos,
da gente pensar num grupo de trabalho envolvendo, né, não aquela coisa pomposa, né, de câmara técnica, enfim, mas que a gente pense mesmo num grupo de trabalho com os representantes do COEGEMAS, com o conselho, para que a gente acompanhe esse passo a passo de cada um dos temas ali que são abarcados na regionalização. Tá? É só uma sugestão, eu acho que depois vocês podem conversar sobre isso e, se for possível, a área técnica vai apresentar aí, né, o plano de trabalho da casa de passagem, os valores, né? De fato, não é um valor barato, né? Fica um valor muito caro, muito alto também para o Estado arcar, né? Por isso, a estratégia de implementar essas unidades de forma gradativa, a gente não teria condição mesmo, né, de fazer as 8 casas de uma vez só, né? Então, a gente vai apresentando esse planejamento para vocês aqui na CIM, tá? E em relação ao centro de ILPI, né, ou ILPI, e a residência inclusiva, foi o que eu falei. A gente já iniciou essas tratativas, né, com a gestão do SUAS e com a superintendência financeira, para que a gente consiga definir, né, através desse estudo de custo, o impacto da execução direta ou do aumento do repasse. Obrigada. Ou do aumento do repasse do cofinanciamento aos municípios sede, que também seria uma estratégia, né, para que o Estado pudesse compor com os municípios para a implementação desse serviço. Ali, em relação à ILPI, eu trouxe também uma informação que não tem a ver diretamente com a questão da regionalização, mas eu acho que vale a pena a gente trazer a informação. Desde o ano passado, a gente tem na Secretaria, né, feito um estudo para ampliação das vagas do Abrigo Cristo Redentor. Né? Hoje o abrigo ele comporta até 300 idosos, a gente tem uma demanda expressiva, né, não só do município do Rio de Janeiro, mas dos municípios também do interior, e a gente entende que para o ano de 2025 a gente consegue aí de fato ampliar um pouco mais essa oferta de vagas, né? A gente está pensando aí em abrir mais 2 unidades no mesmo local, né? No mesmo complexo. Quem conhece o espaço do Cristo Redentor sabe que é um espaço muito grande, né? E a gente vem fazendo isso, estudando, né? E já se preparando para ofertar aí aos municípios mais essas vagas. Acho importante trazer essa informação também, né? Porque a gente precisa não só tratar da questão da regionalização, que talvez não responda, né, e não termine de fato com a demanda que os municípios têm, mas o Abrigo Cristo Redentor ele acaba sendo também, né, uma estratégia, né, e um serviço que é muito procurado pelos municípios. Então a gente está aí com esse estudo para 2025. E por que para 2025? Né? A gente já tem um contrato com uma cogestora, né, que está vigente até dezembro de 2024. Então, qualquer mudança, qualquer iniciativa, a gente só poderia fazer a partir de 2025. Tá? E em relação à ILPI, também assim como a residência inclusiva, né, a gente tem ali o mesmo panorama, né, nessas reuniões que a gente conseguiu avançar aí com a gestão do SUAS, a gente pretende dar celeridade a essa questão do repasse, né, do planejamento, né, em relação à questão financeira e orçamentária para a residência inclusiva também. Alguém tem alguma pergunta? Pode falar. Primeiro, bom dia, desculpa o atraso, mas mesmo saindo 4h30 da manhã, a gente não dá conta de chegar no Rio às 9, né? Mas, primeiro, assim, proteção social nesse Brasil é um investimento caro, né?
A gente até já conversou com a Letícia, particularmente, sobre isso. Hoje eu tenho lá no município 2 idosos abrigados que custa 7 mil mensais para o município. Então, a gente, mesmo essa apresentação, mas acho que a gente precisa avançar mais nessa discussão. Porque para a gente que é município pequeno do interior, o custo representa muito no nosso orçamento. Mesmo entendendo que proteção social no Brasil, ela custa caro o investimento e ela tem que acontecer, né? Hoje a gente sofre lá na região do Médio Paraíba, e os gestores de lá que estão aqui sabem disso, uma investida do Ministério Público com reuniões mensais para discutir residência inclusiva. Né? O pessoal, eles estão vindo para cima com tudo. A gente precisa tirar aqui na CIB um encaminhamento, da gente sentar com o Ministério Público e traçar um diálogo, construir um plano de ação dialogando sobre isso, porque são questões que elas estão abertas, essas chagas na sociedade, que a gente tem sofrido pressão para executar. Quando você argumenta, estamos discutindo isso a nível do Estado, regionalização de serviço, parece que a gente não faz parte do Estado, no entendimento do MP, ele diz assim, vocês precisam resolver. E a estratégia que eu observo no Ministério Público tem sido, embora eles chamem de regionalização, e a gente já discutiu isso na última reunião lá do Médio Paraíba, com ele, com o promotor, o que o Ministério Público está propondo é que a gente faça um consórcio com números de município. E aí, se eu pensar na perspectiva da política de assistência social, eu derrubo também, porque a regionalização ela tem um sentido para além daquele serviço. Ela tem um sentido dentro desse sistema único de assistência social. Quando você, naquela região, detecta as fragilidades, não é? Olha a nossa discussão sobre territorialização, sobre território. Então, olha como a gente tem sido constantemente invadido, inclusive nas diretrizes dessa política, e a gente não tem conseguido responder. Eu acho que esse grupo de trabalho é louvável no meu entendimento, quanto gestor. Eu acho que é necessário para que a gente também abra, Felipe, uma conversa com o Ministério Público, na perspectiva deles entenderem o que é o Sistema Único de Assistência Social, e tem questões nesse sistema que elas são muito caras para nós. Território, a proximidade, não é? E isso entra também a questão da judicialização. Então, acho assim, a gente precisa discutir o financeiro, Letícia, ele é real, a gente está sufocado, a gente não recebe por isso que a gente executa, porque a gente é de pequeno porte, então a gente paga com recurso próprio, e temos que pagar mesmo, porque proteção social nesse Brasil precisa acontecer. Agora, outros órgãos precisam entender e o que é muito caro como princípio para nós. Hoje eu tenho refletido muito sobre essa judicialização que tem intervido em conceitos que estruturaram o Sistema Único de Assistência Social. Dentre eles, a questão do território. Tem uma segurança jurídica muito grande. Muito. Eu acho que a gente precisa aprofundar, para além disso, deliberar na CIB, que a gente precisa sentar com o Ministério Público para ter essa conversa. Sim, porque nós poderíamos participar hoje desse grupo de trabalho, né? A composição desse grupo de trabalho, e marcar uma reunião com a secretária, o Procurador-Geral de Justiça e os representantes desse grupo de trabalho, junto com os representantes do Coegemos, para que a gente já pudesse levar algo já mais amadurecido para o Procurador e que possamos levar, tentar construir um entendimento que a judicialização ela tem um caminho inverso. Ela não está construindo, ela está comprometendo, de certa forma, todo o trabalho de assistência no Estado do Rio de Janeiro. Exatamente. E a sugestão da criação de trabalho, como nós podemos fazer aí? Com relação a gente pode pactuar a composição desse grupo.
Obrigada. Bom dia a todas e todos. Desculpe o atraso também. Saímos às 3 da manhã e foi difícil de chegar. A gente tinha conversado no grupo, inclusive naqueles grupos que a gente acaba debatendo, mas ficam os textos longos para ler e às vezes perde um pouco. Mas foi uma sugestão, inclusive, da nossa secretária Rosângela Gomes, de estar realizando uma reunião com o procurador-geral, para que ele possa também estar orientando as demais, esqueci o nome, me fugiu. Por exemplo, a tutela coletiva de Itaperuna, que tem jurisdição sobre os núcleos, exato. Obrigada, Cidão. Exatamente, porque, por exemplo, a promotora das tutelas coletivas de Itaperuna tem um entendimento, o promotor de tutelas coletivas da região do Médio Paraíba tem um entendimento, eu percebi, mas pega mais firme. Então, assim, para que houvesse um entendimento para todo o Estado, o mesmo entendimento, não é? Até daria uma segurança, eu acho que é pertinente, a gente até conversava aqui com o Felipe, é uma questão que a gente já discutia nos encontros regionais, da gente mesmo fazer essa pactuação e a posteriori determinar o número de integrantes, né? Quantos integrantes serão do Coegemas, mas eu penso que é um assunto tão importante, que apesar de ser, a gente não fala que não pode ser um grupo grande, mas são regiões que têm especificidades. Aí eu fico imaginando a gente falar, vamos fazer um grupo enxuto, mas cada região tem uma especificidade, cada região tem uma dificuldade, tem um desafio. Uma região se organiza de uma forma, outra de outra. Muitas vezes a gente acaba dando um jeito, entre aspas, né? Faz uma parceria com alguma organização da sociedade civil, mas sempre fica esse desafio. Então, acho que é pertinente sim pactuar e avançar, principalmente naquilo que nos incomoda mais nesse momento, que é a questão do judiciário. Hoje, praticamente, o nosso sistema, o SUAS, ele vem sofrendo, eu comentava com o Elinho, é uma preocupação muito grande essa tutela do judiciário, porque essa tutela é tão intensa por dados momentos que ela perde, ela começa a fazer com que a própria Constituição do SUAS, os princípios basilares do SUAS e da política de assistência social começam a perder o sentido. A gente apresenta o arcabouço jurídico para um promotor, para a promotora de tutelas coletivas que foi investigar, inclusive o nosso galpão de insumos da tragédia lá de Bom Jesus, ela foi lá. Eu falei, mas doutora, nós temos uma política nacional. Ah, é mesmo? Ah, tem. Sim, doutora, mas a senhora está me cobrando, a senhora deveria conhecer que nós temos uma lei orgânica que sofreu alteração, nós temos uma política nacional, nós temos uma tipificação, nós temos um plano plurianual, nós temos várias ferramentas, nós temos o arcabouço legal do SUAS, eu ouço dizer que é um dos mais completos, né? Tem orientação, tem norma operacional, norma técnica, tem tudo. Então, como é que ela está aí? E aí é o sentido da sua preocupação. Estão nos cobrando por algo que muitas vezes eles desconhecem. Então, acho muito pertinente o grupo de trabalho, uma pessoa por região, titular e um suplente. Quando o titular não puder, o suplente esteja presente com conhecimento da pauta e da causa. E aí a gente pode definir e passar os nomes para vocês, né? Coegemas, não sei como se manifesta, demais colegas, diretores do colegiado, também gestores, é importante a gente ouvir, porque a gente está aqui nesse espaço representando vocês. Então, acho que é isso mesmo. Posso, Letícia? Posso? Então, falo pela região de Teresópolis e para o fortalecimento dessas falas aí. A gente fala muito no SUAS, mas a gente precisa preservar a 8.742. A base dela é a Seguridade Social. A juridização está assim complicadíssima mesmo, como se nós da proteção social do SUAS fôssemos os principais responsáveis. Nós sabemos que a base legal da política social é a Seguridade Social. E quando nós falamos de média para alta complexidade, acolhimento e LPI, que é idoso, a própria situação do PCD,
e principalmente essa questão que a gente está vivendo aí, das nossas pessoas em situação de rua. Então, precisamos nortear através do judiciário que sejam chamados também a seguridade, principalmente a saúde, porque o SUAS ele não trabalha apenas em solitário. Ele tem a transversalidade da política pública. E a transversalidade não está acontecendo com as demais políticas. Então, é necessário trazer a judicialização, porque o que estamos enfrentando hoje, isso já vem aí uns 10 anos, e acirradamente, os técnicos no Ministério Público simplesmente entrando nos nossos centros de referência, sequer cumprimentam de forma ética os nossos técnicos do SUS. Então, penso que o colegiado, nós todos aqui, precisamos trazer a menção de que nós trabalhamos uma seguridade ao tripé da política social. Não tem como a gente achar que nós vamos assumir uma situação que está no caos, né? Com a situação do PCD, dos pacientes psiquiátricos nas ruas, vivenciando não só a doença mental, como, infelizmente, abandono dos ambulatórios de rua, que nós temos que assumir, né, Letícia? Não dá mais. Não dá mais para a gente. Desculpa, gente. Dar jeito. Nós trabalhamos há 10 anos com pessoas em situação de rua, com vulnerabilidade de alta complexidade, não há cofinanciamento, mas também a saúde não se posiciona. E o judiciário só sabe cobrar a proteção social, só sabe cobrar o SUAS, o gestor. Nós estamos em várias situações na região serrana. Eu falo por Teresópolis, que eu estou lá desde novembro. Então, assim, estou na pasta novamente há 15 dias e a gente quer avançar e tem essas discussões do judiciário. Felipe, tem que chamar e colocar mesmo a transversalidade. Onde estão os ambulatórios de rua? Pactuados pelo SUS. Que quando nós precisamos na abordagem, eles simplesmente se omitem. E querem que nós façamos medicação dentro de acolhimentos, dentro dos abrigos. Não conseguem integrar. Então isso é sério. A gente não pode levar mais isso. Uma responsabilidade e PCDs, pacientes que saem das UPAs com AVCs isquêmicos para a reabilitação, se tornam PCDs. E eles querem deixar as nossas responsabilidades. Então, e do idoso nem falamos. Os hospitais abarcados de idosos que lá sofrem. E nós temos que fazer ILPI. É preciso repensar aonde está errando essa política pública também no SUS. Desculpa o desabafo, Felipe, mas é demais. Eu não estou aqui para a gente estudar, fazer mestrado, os amigos chorando, gestores, e fazer reunião, e o promotor de justiça fazer reunião online. Não, e as técnicas do judiciário, psicólogos e assistentes sociais, que eu teria vergonha de entrar nos equipamentos e não cumprimentar uma colega de trabalho, serem desrespeitadas. Eu vim aqui para falar da dona Maria e seu João, que é da nossa transversalidade da política. O Ministério Público, ele não é só parceiro, ele é responsável conosco de tudo que a gente desenvolve. Então a gente chega num limite, sabe, Alinha? É o nosso limite, sabe? Eu não tenho problema nenhum de sentar com o promotor, dialogar, nenhum, de construir o plano, de trabalhar em conjunto. É fazer de verdade. A descentralização é fazer de verdade. Tem que sentar. Se eu não estiver, espero estar, senão vocês façam isso. Fala com o promotor e traga esses técnicos para que eles possam também respeitar os nossos gestores, os nossos equipamentos. Porque nós trabalhamos. Nós abordamos, somos gestores, mas estamos na rua como técnicos que somos. Né? Não somos gestores à toa. Então, estamos nessa militância, não é agora. Então, traga o SUS. Existe cofinanciamento para o ambulatório de rua, implantações e mais implantações.
e se esquivam dessa responsabilização. Nós não podemos medicar pessoas em situação de rua, PCDs, dentro de uma residência inclusiva. Está lá cheio de residências terapêuticas e eu tenho 3 pacientes de saúde mental dentro de um abrigo temporário. Não dá mais, né, Lê? E eu tenho 2 dentro do Sistema Único de Saúde que não recebe o próprio usuário do município. Então, já se transformou num desrespeito humano, né? A falta do direito humano chega aí. Total. Desculpa, Não, perfeita a sua colocação. Eu queria até falar em cima dessa fala da Liliane. Ontem, né, eu, a Adriana, que é a coordenadora da Alta, Paula, que está chegando, retornando para a secretaria, né, na coordenação dos abrigos. Ontem a gente participou de uma reunião com a saúde mental do Estado, né, e a gente está articulando uma pauta para que eles venham para a CIB, para que a gente possa discutir justamente essa articulação aí entre saúde e assistência, né? A gente está conversando também com a atenção primária, né? Porque é difícil, né? Quando precisa existir um diálogo, né, com a proteção básica, né, com os CREAs. Então a gente vai trazer aí um ponto de pauta em relação à saúde, com a saúde, né, do Estado, que a gente também entende que é prioritária, urgente, que a gente faça isso. Acho que dá para eu falar. Bom dia para todos e todas. Eu sou Priscila de Paraíba do Sul. Posso pedir um favor? Bota o microfone depois para ouvir e fazer a ata. Bom dia para todos e todas, né? Eu sou Priscila de Paraíba do Sul. Eu acredito que não só em Paraíba do Sul, mas os outros municípios estão com o Ministério Público, principalmente de residência inclusiva. Mas o meu pedido aqui, eu acho que a gente teria que avançar, é levar essa demanda para a CIT. Porque a gente não tem discutido no governo federal expansão de serviços. E aí a gente fica pensando muito em acolhimento, mas a gente não fala de centro-dia, que ia desafogar muito os nossos atendimentos e a gente estaria trabalhando com esse público de uma forma mais humanizada. Eu acredito que a gente estaria mais a política de assistência. Então, eu acho que a gente tinha que levar para a CIT a questão da expansão dos serviços, ninguém fala mais disso, né? Vamos expandir os serviços, a gente não tem cofinanciamento para isso, e trazer a questão do centro-dia, para a gente parar de discutir essa questão de abrigo, mas a gente discutir o centro-dia, era uma proposta aí. Centro-dia é uma forma de prevenção também, né? De promoção dessa proteção que a gente fala sobre o Deixa eu apresentar mais. Ué, gente, eu tô tentando na pele. Não, já tá. Som. Eu penso que ainda tem uma outra questão que a gente precisa resgatar quanto política de assistência social. Nós perdemos a capacidade de sermos articuladores de serviços. Nós não temos dado conta de articular serviço. E um exemplo é a gente chegar nesse ponto, porque isso é articulação de serviço. Tem algumas questões no SUAS que a gente precisa retomar, Letícia? Conceito de território, matricialidade familiar, articulação de serviço. Porque agora eu estou fazendo uma leitura para dentro, tá? A gente já viu que o MP sufoca, que o SUS não funciona, mas nós também não executamos como devemos essa política de assistência social. E é uma leitura muito para dentro, porque eu me coloco nisso também. Eu não estou nessa luta desde ontem. Há muito tempo. A tipificação tem lá a nossa assinatura quando a gente estava na CIT discutindo aqui, não é, Sônia? Construindo todo esse processo. Então, à medida que eu vou no MP, que eu aponto essas fragilidades, e nós já falávamos da judicialização em 2010,
Nós, Kátia de Barra Mansa está aqui, tem um monte de gente que viveu isso na CIB. Ó, o MP está entrando, ó, a justiça está determinando, nós vamos virar o SUS. Mas nós precisamos, na educação permanente, discutir alguns conceitos que na prática nós perdemos. Território, articulação de serviço, referência e contra-referência, que não é o memorando que eu mando para a saúde mental. Nós também, a partir da precarização dos nossos serviços, a gente abre porta para que o Ministério Público e a Justiça venham e decidam. Então, assim, é um outro chamamento para quando a gente discutir educação permanente, a gente lembrar que nós precisamos voltar em alguns documentos e conceitos para que a gente não deixe espaço, né, colega de Campos, para que o judiciário venha me dizer o que eu devo fazer. Porque não tem sido fácil. E detalhe, a gente acaba tendo que cumprir, porque vem no final da reunião uma recomendação. E essa recomendação no final vai terminar num TAC. É o que tem sido. E não sei os municípios de médio e grande porte, metrópole, mas nós de pequeno porte, que somos a maioria nesse país, estamos sufocados, engasgados e não podemos dar resposta porque a gente não tem recurso e a gente também entende que não é nosso papel algumas respostas. Cadê o SUS? Cadê a política de geração de emprego? Então a gente precisa também olhar para nós e lembrar, a gente tem conceitos nessa política que a estrutura, que estrutura o caminhar dessa política como deve ser. E nós temos deixado a porta aberta para o MP entrar no nosso CREAS e apontar o dedo e mandar um relatório, quase que pedindo um TAC para a gente ajustar o nosso CREAS. Então, a gente tem que ter cuidado para isso. Sentar com o MP é importante, mas olhar para a nossa prática é fundamental. Bater em pé. Ele vai lá na ferida, né? Só que eu penso assim, eu não sei, tem hora que eu fico escutando todo mundo falar, parece que a gente faz isso aqui e volta para isso. Porque, na verdade, a gente, tudo que você falou, Elinha, a gente pega o que a Priscila falou. Há quanto tempo nós não temos ampliação de serviço? Há quanto tempo nós temos serviços somatizados nos nossos CRAs, nossos CREAs? Né? E há quanto tempo a gente não tem uma equipe ampliada para fazer isso? As nossas equipes não estão dando a conta de fazer atendimento de benefício eventual. E aí a gente não consegue fazer articulação, a gente não consegue fazer o estudo de território. Cada dia mais, eu não falo por mim, eu falo por tudo que eu escuto. A gente trabalhava com 10, está trabalhando com 5 e dobrando o serviço que era de antes. Então, sim, mas o que eu penso? Se a gente não brigar lá em cima, para a coisa começar a acontecer lá de cima para cá, como a Priscila falou, a gente não vai conseguir, entendeu? Porque é outra coisa que a gente estava vendo, por exemplo, que eu vou mexer numa coisa aqui que eu acho que não tem muita coisa, mas que traz essa angústia quando a gente fala que não faz política pública sem dinheiro. Não que eu sou contra a qualquer entidade não governamental, mas se você vê o que eles estão recebendo de emenda parlamentar e que assistência está recebendo, aí a gente não anda, nós não vamos andar nunca. A gente precisa começar a brigar por isso. Porque eu ganhei do governo federal e do governo estadual, vamos supor, 500 mil para me trabalhar no passado. E uma entidade que atende 100 ganhou 500 mil. Nós vamos realizar trabalho quando? Nunca. Nunca. Dá para falar aqui? Dá para falar aqui para gravar? Dá? Soninha, eu queria só... Eu acho muito pertinente, Priscila, essa sua colocação, e você já vem fazendo ela há muito tempo sobre essa questão. Porque aí você reflete, eu tenho uma equipe,
uma equipe com boa formação, uma equipe que chega no território. Eu tenho servidores efetivos que passam por um concurso público, que chegam no território. Aí a gente começa a relembrar o que é essencial. E aí eu entro no que você falou, Soninha. No primeiro ponto que a colega de Teresópolis fala, que o Brasil não se configurou enquanto política de seguridade social, eu acho que esse é um dos nossos pontos centrais. Tanto que, se você pegar leituras teóricas da professora da Bering e da Boschetti, você vê toda essa crítica da não construção do país enquanto política de seguridade social. Eu lembro da última reunião que a gente fez na UFRJ com o professor Zé Paulo Neto, o SUAS em 2021, que foi, 2020 foi a Covid, né? Ele fez uma fala que ele falou que se a gente precisa, o tempo todo está dizendo que a política de assistência social não é caritativa, não é benevolência, não é assistencialista. Se depois de você ter um sistema, uma política nacional, uma tipificação, uma alteração da nossa LOA, ainda você tem que reafirmar isso, a gente precisa voltar lá no início, na origem, e rever, porque nós somos lembrados de 2 em 2 anos. É isso. Outra questão, a questão do financiamento. Nós temos o repasse do Estado e da União. Gente, até hoje nós não temos um mínimo constitucional, nós não temos um mínimo, a PEC, saúde e educação, cadê a assistência? Não temos. Ah, porque você recebe o repasse do Estado. Recebemos o repasse do Estado, beleza. Mas cadê o repasse da União? É uma outra questão, Priscila, que eu acho que também tem que ser levada para a CIT. O repasse da União, ele tem um dia, uma data certa para ser feito, um fluxo. Além disso, cadê nossos reajustes? Há quanto tempo que a gente não tem reajuste? Passa governo, entra governo, sai governo, é o mesmo valor. Desde 2000 lá vai bolinha, que é o mesmo valor. Além disso, a questão do nosso mínimo, nós precisamos ter um mínimo. Ah, mas não pode ter um mínimo, porque aí entra no que o Elinho falou, porque nós viramos um banco de benefícios. Ah, porque a gente não tem um mínimo constitucional, porque a gente repassa benefícios. Mas a política de assistência social não é só benefícios. Eu acho que os serviços são tão mais importantes que os serviços. Outra questão, os meninos, eu não gosto de falar quando a pessoa não está presente, os da Ação Cidadania. Acho muito válido fazer busca ativa, acho maravilhoso. Mas cadê a contrapartida do governo federal? Porque nós prestamos um serviço para o governo federal de cadastramento das famílias. E que serviço? Que serviço? Aí você vai fazer uma ação com as lideranças comunitárias de busca ativa para esses municípios, que são mega municípios. E aí, quando for para atender todas essas famílias que as lideranças encaminharam, o governo federal vai ter dado um cofinanciamento de GD SUAS, um plus, para comprar computador, para comprar carro, para contratar pessoas, sem aquela burocracia. Porque assim, o Felipe, o Procard SUAS foi uma vergonha. O Procard SUAS foi uma vergonha. Nós fomos em 50 reuniões que eu sei que o Ministério provocou, que me perdoe a Ana Gabriela Sambiase, foi minha colega. Mas eu falei para ela, Ana, uma vergonha municípios como o Rio de Janeiro receber 200 mil reais de Procard SUAS. Mas é uma vergonha, o que se faz com 200 mil numa metrópole como o Rio de Janeiro? Então, assim, eu acho que tem que ter um incentivo, porque nós no município, é na nossa casa que os nossos usuários vão, quando a gente vai fazer compra no mercado, a minha filha não quer mais sair comigo, porque todo mundo ela largou as compras e saiu correndo, eu não aguento mais essa minha vida, porque todo mundo fica pedindo quando que meu Bolsa Família vai ser desbloqueado, quando é que minha cesta básica vai chegar, quando é que isso, quando é que aquilo. Então, assim, eu acho que a gente precisa lutar na CIT, sim, Priscila, você falou bem, tá numa instância federal, a gente precisa. E outra coisa, Soninha, eu não quero viver de emendas parlamentares, eu quero um piso fixo, de acordo com o trabalho que eu presto, que é árduo. Eu fiquei revoltada falando em emendas parlamentares quando eu fui fazer dia 14, que era o último dia para fazer a vinculação, 400 mil reais para uma entidade sem para outra, que nem um serviço de assistência se configura,
que foi no que o CNEAS, lá do tempo do EPA, colocou ela como entidade socioassistencial, e eu recebi, fui olhar, eu pensei, agora eu vou ver se tem alguma coisa para mim. Zero! Quer dizer, e aí... Aí eu vou olhar as contas do governo federal que ele me repassa, que o IGD, SUAS, adeus, né? Há muito tempo. Eu olho o IGD, PBF, eu olho o piso da especial e da básica, não tem data, não tem dia, passa 2 meses sem pagar, passa 3 meses, veio do ano passado. Então, eu acho que sim, precisa sim, quem for a CIT, quem nos representa na CIT, temos que ter assento. O Estado do Rio de Janeiro é um Estado importante, é um Estado que tem um contingente populacional significativo para o Brasil, é um Estado que nós temos graves problemas sociais historicamente construídos, é inadmissível o seu 3º PIB do Brasil e o 17º em desigualdade. Isso não é um problema que a assistência social sozinha vai enfrentar. A pobreza não é só um problema da assistência social. Nos colocam, Felipe, nesse papel como responsáveis para erradicar a pobreza. Quando eu vejo um programa, vamos erradicar a pobreza. Gente, e a assistência social. Então, eu acho fundamental, Felipe, para a gente avançar, pactuar esse grupo de trabalho, pactuar essa reunião, pensar na possibilidade também. Eu não sei se existe alguma questão para esse ano ainda de Capacita Sua, se vai ser abordado numa próxima CIB. Acho que é uma coisa que a gente não pode perder de vista, que é fundamental esse processo de capacitação. Ah, mas é ano eleitoral, vai trocar todo mundo ano que vem. Gente, tem muito servidor efetivo no SUAS, tem muita gente boa que vai ficar, que vai para outro município, a gente vai de um canto para o outro. Então, eu acho que é isso, a gente tem que pensar nisso, mas principalmente a luta tem que ser em todas as frentes, Elinho. Tem que ser no nosso município que a gente vai nas frentes de luta, tem que ser aqui no Estado por meio desse espaço participativo, mas tem que ser na União também. Entendeu? A União não pode se eximir dessa responsabilidade de uma política pública tão importante quanto a assistência social. Ele vai fazer? Grava. Gosto de CIB assim. Minha Magda, lembra? CIB. Eu quero fazer proposta de encaminhamento, então, diante das coisas aqui. Primeiro, esclarecer assim, a nossa vaga na CIT, ela seria pelo Congemas, ela não saiu. E eu estou no NUNEP, que é um núcleo de educação permanente do MDS. Estou tentando me encaixar lá nessa discussão e provocando até essa reflexão da gente sair desse mundo da academia teórico demais e eles entenderem o que a gente passa lá na ponta. Mas todo mundo sabe que o meu perfil é CIT e eu queria, nessa questão, então propor ao colegiado que a gente fizesse um ofício ao Congemas cobrando a vaga do Rio de Janeiro à CIT. E dizer que esse ofício, a essa proposta, tem a referência dessa CIT. Dessa CIT. Eu acho que isso ganha peso, né? Ao colegiado. Isso é uma coisa. A segunda coisa é um ofício da CIT, já que não temos ainda a representação na CIT pelo colegiado, que a gente, então, a CIB, aprove um ofício à CIT com essa reflexão do financiamento e todas essas mazelas que nós estamos vivendo. Porque aí você protocola um documento na CIT, né, e pedindo que a CIT discuta essa pauta, discuta essas questões. Eu acho que são 2 encaminhamentos que, nesse momento, a gente também agindo com forças ocultas, a gente consegue fazer um barulho na CIT e no Congemas. Esse ofício ao Congemas, cobrando a vaga do Rio de Janeiro na CIT pelos gestores municipais, ele é fundamental nesse momento, porque a CIT vai passar por reestruturação, né, Letícia? Quem é do Estado que está lá?
Não tem também? Gente, o Rio de Janeiro sempre foi ponta de lança. Vamos dar um jeito nisso, né? A CIT vai passar para reformulação. Então, vai passar por reformulação. A gente precisa provocar essa vaga. Então, acho que eu faço essas duas propostas de encaminhamento para a gente, pelo menos, contemplar um pouco. E a outra seria a reunião com o Ministério Público, né, Felipe, que você já colocou aí também. E o grupo de trabalho. Então, ó, a gente tem 4 propostas. Grupo de trabalho, a reunião com o Ministério Público, ofício à CIT, ofício ao CONGEMAS pelo COEGEMAS. Vamos passar para aqui para os informes e assuntos gerais. A Andréia está aí? Venha. Deixa a Andréia, eu Karine, a política de habitação nós tivemos lá na Secretaria de Habitação na semana passada. Até a proposta de um técnico vir hoje, mas por conta da agenda da Secretaria, foi sugerido na próxima CIB a presença do técnico. Então, a pauta da habitação Só falar. Então, o informe aqui hoje para os municípios é informar vocês que o nosso prazo da entrega da prestação de conta ele se encerrou e a gente remeteu um ofício para os municípios que ainda não entregou a prestação de conta cobrando e colocar à disposição de vocês que algum desses municípios que não fez a entrega da prestação de conta, que se vocês precisarem de uma prorrogação de um prazo, esse prazo vai ser tratado individualmente. Então, cada município, o município manda um ofício lá para o setor, justificando as dificuldades, o que acarretaram a não entrega da prestação de conta, que a gente vai conceder o prazo. Mas só que a gente está fazendo essa prorrogação individual. Tá? Então, eu queria deixar esse informe para vocês, porque a gente já está com mais de 60% da entrega, só temos 23 municípios que não fez a entrega da prestação, e estamos com 16 já concluindo a entrega da prestação. Então, assim, a gente não tem como, nesse momento, como a gente fez a prorrogação uma vez, de estar prorrogando, visto que a maior parte dos municípios já fez a entrega. Então, por isso a gente fez essa cobrança e vamos tratar lá individual. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, nos procurem. Se vocês precisarem de agenda eletrônica, nós estamos lá à disposição. Qualquer dificuldade que vocês tenham para a gente conseguir fazer essa conclusão dessas entregas. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida, Sara? Stephanie? Ju? É isso aí, a prestação de contas. Quanto dinheiro vai? É o que é saber. Deixa só o jogo Então, já tem alguns municípios, como tem um estágio agora, que já está lá no financeiro para receber a parcela. Posso sim. Tá? Já tem alguns municípios sim que já estão lá no financeiro. Ela quer saber Ariel no final, né? Gente, vocês estão passando um pouco o ponto, a pauta vai vir ainda, mas assim, é importante sempre lembrar que a prestação de contas,
ela influencia no repasse do ano, né, com a financiamento, mas a gente vai estar informando aqui como é que está a situação de entrega. Só um minutinho, vou passar para o Diogo e aí eu falo para todo mundo, a gente trouxe a informação. E eu estou aqui com a listagem. Então tá bom. Vou trazer então aqui um pouquinho como é que está o panorama hoje. Eu sou Sara, estou como coordenadora ali da gestão orçamentária e financeira do SUAS, com a Stephanie como superintendente. Eu vou trazer um pouco como é que está o panorama, mas primeiro falar um pouco dos prazos, né? E também da questão do governo federal. A gente está falando aqui muito sobre cofinanciamento federal. A gente teve um encontro do Fundo Nacional sexta-feira, que foi exatamente abordando as questões que vocês trouxeram aqui hoje e a importância, né, de problematizar essas questões da emenda parlamentar. A gente viu lá a quantidade de emendas e valores absurdos que são colocados para isso. A gente ainda hoje não tem ainda uma obrigatoriedade né, da contrapartida para assistência, só para a saúde, metade do valor vai para a saúde. E aí vocês trazem essa necessidade, né, da saúde fazer a intersetorialidade, o que não está ocorrendo hoje no território. Hoje, com relação aos instrumentais financeiros do governo federal, os prazos eles já acabaram, mas eles estenderam, tanto para plano de ação quanto prestação de contas, para o dia 26 e dia 30, lembrando que aqueles municípios que tiverem com pendências, principalmente na prestação de contas de 2022, vão deixar de receber o repasse do ano. Então é importante que vocês se atenham a isso. Nós já entramos em contato com esses municípios por telefone, mandamos e-mail, falei com alguns deles sexta-feira, mas ainda tem município que está difícil de contactar. Eu estou aqui com a informação, eu posso passar os nomes deles, ou melhor, não vou passar, mas eu posso estar trazendo para vocês no território. Acho importante a gente estar trabalhando isso, porque sem isso o município vai ficar prejudicado, tá? É uma questão do sistema, a maioria deles é uma necessidade, é o sistema que está dando problema, não é o gestor, não é o presidente do conselho, é o sistema que tem muito problema. Então a gente está tentando dar garantias para que o município consiga, né, alcançar o prazo. No nosso caso, a gente estendeu o prazo para a entrega do plano de ação ordinário até dia 19 de abril. Ainda não tem perspectiva de ampliação desse prazo, nós ainda vamos ver se é possível, mas é importante estar trabalhando em cima do prazo que a gente tem hoje, né? Porque aí a gente consegue garantir o cofinanciamento dentro dos trimestres. E todo mundo consegue garantir a utilização dele dentro desse ano. Vou passar aqui então, para o próximo. O plano de ação hoje a gente tem esse panorama, né? Aprovados são 36 que já estão encaminhados para pagamento. 47 ainda não entregaram o plano, então a gente tem aí um número alto de municípios que estão com pendência e 9 estão com correção, que são correções simples, muitas delas publicação, né, que às vezes demora um pouquinho mais para sair no Diário Oficial. E eu estou entrando em contato com esses municípios né, durante essas últimas semanas aí, tentando lembrá-los da importância da entrega. Pode passar. Com relação ao preenchimento dos planos e dos demonstrativos do governo federal, o panorama é um pouco mais tranquilo, são menos municípios com alguma necessidade. No caso do plano de ação, nós temos 6 municípios ainda em deliberação e também com questões de gestão, preenchimento da gestão ainda em análise, que é necessário finalizar lá no sistema. E prestação de contas de 2021, nós temos ainda municípios com necessidade. São 11, né? As prestações de contas são 3, mas se você não consegue finalizar um, você não consegue fazer a finalização de todas. Então, os 11 municípios são os mesmos. 2022, pode passar? São 8. Então, a gente está conversando com esses municípios. Lembrando que 2021 o município não tem a sanção da suspensão de repasse, mas 2022 vai haver, tá? Então, aquele prazo lá é de 2022, 2021, o prazo ele se estendeu ainda mais. O governo federal está tentando garantir que o município consiga finalizar, mas 2022 vai ter suspensão. Também é importante lembrar que o GD Suas não tem repasse, já tem mais de 2 anos, quase.
E aí, na hora de irem até a CIT, é importante também fazer esse questionamento de quando que vão regularizar o repasse, porque não é uma questão de um estado ou de um município, é uma questão do Brasil todo, e isso impacta a gente, né, na hora de fazer a execução dos serviços, a execução do nosso trabalho. Obrigada, gente. Bom dia a todos, eu me chamo Nádia, estou como coordenadora do Cadastro Único e Programa Bolsa Família e vim trazer um recadinho aqui para vocês. É rápido, mas é bem importante. É em relação a uma questão operacional do sistema. Em dezembro, mais precisamente dia 19 de dezembro, o Ministério ele divulgou, né, um informe, o informe 29, que fala sobre o cadastramento de computadores para acesso ao sistema do Cadastro Único. Junto à Caixa Econômica, né, foi feita uma implementação de uma solução de segurança para os computadores que utilizam, né, o sistema V7. E aí tem como objetivo evitar o acesso indevido ao sistema do cadastro. Nesse informe, eu trouxe aqui impresso para vocês, tem todas as configurações necessárias para a realização dessa instalação, né, do módulo de segurança. É bem simples, está o passo a passo no informe, precisa ser baixado e instalado no computador. Porém, se o município não fizer isso, ele fica sem acesso ao sistema, né? Não tem como os operadores acessarem o sistema. E aí, ontem nós fizemos um levantamento com os municípios que ainda não realizaram essa implementação. Essa relação que está passando ali são 18 municípios, sendo que até o final do mês é o prazo para que essa instalação seja feita. Então, caso esses municípios não realizem a instalação, vão ficar sem acesso ao sistema V7. E a gente está aproveitando, né, esse espaço aqui da CIB, junto com a presença de vocês, para que vocês reforcem isso também nos municípios, né, e que essa instalação seja feita. É interessante também fazer uma articulação com a equipe de TI, né, do município para que dê esse suporte, para que seja realizado e aí os beneficiários, né, os usuários não fiquem sem os serviços e os profissionais não fiquem sem esse acesso, tá bom? E aí se vocês quiserem me procurar aqui para pegar o informe, estou à disposição também para tirar outras dúvidas que vocês tenham. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Vou aproveitar que estão falando de informes e alguns municípios que também não deixaram de preencher um formulário. Eu sou o Matheus, estou como coordenador da Vigilância Assistencial, componho a equipe da Stephanie na SGS, na sugestão suas. A gente criou um formulário de levantamento sobre como está a vigilância no município de vocês. Então a gente está precisando que vocês respondam. Alguns municípios não responderam, eu já reveio o e-mail e a gente ainda não conseguiu alcançar todos os municípios, porque a gente vai fazer uma criação no grupo de trabalho para aproximar, a gente está fazendo um diagnóstico de quais municípios não possuem vigilância de forma formal, de quais precisam de ajuda para implementar a vigilância, e a gente vai fazer a partir da outra semana, do mês que vem, mas a gente está precisando que vocês respondam esse formulário primeiro para a gente fazer esse primeiro diagnóstico. Eu vou reforçar o e-mail hoje, e aí os municípios que não responderam, se puderem responder, para passarem para o setor de vigilância, ou se não tiverem de forma formal, o gestor mesmo pode responder. Então, obrigado. Bom dia a todos. Eu me chamo Juliana, sou assessora técnica da Gestão do Trabalho e Educação Permanente. Estamos realizando, a partir da quarta-feira de amanhã, um assessoramento com os municípios que têm gestão do trabalho e educação permanente, de maneira formal e de maneira informal, ou dos municípios que ainda não possuem gestão do trabalho e educação permanente. Foi enviado para vocês um e-mail com um link de um questionário. Seria importantíssimo estarem respondendo para também a gente possa estar realizando esse assessoramento com vocês. Qualquer dúvida é só me procurar. Obrigada.
Bom dia a todas e todos. Sou Stephanie, estou superintendente da gestão do SUS. Aproveitar que todas as coordenações deram os informes, só para me apresentar para vocês. Alguns de vocês já devem me conhecer de outros espaços, né, do Cadastro Único ou do PET, mas tem um pouquinho mais de um mês que eu estou como superintendente. Só para tranquilizar vocês também que nós estamos conversando bastante, né, em diálogo com o Diogo e com a Letícia, para poder atender algumas das demandas que a gente conversou aqui hoje, e também no fortalecimento tanto da vigilância quanto da educação permanente, para a gente conseguir avançar. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Primeiro, agradecer, né, a participação dos municípios no encontro que nós tivemos do BTC na escola, né, a equipe, Felipe, agradecer seu apoio, da Rosângela. A gente conseguiu trazer o técnico do Ministério, né, que trabalha com esse tema lá, e a gente fez um trabalho aí de ligar para os municípios, de mandar e-mail. Então, até fazer um apelo a vocês que atualizem o e-mail de vocês, que a gente fica, às vezes, né, o e-mail volta, telefone, incluir no grupo, porque fica mais ágil o nosso contato com vocês. A gente garantiu aí 90 inscrições dos 92 municípios e tiveram 73 municípios presentes, né? Então, assim, agradecer mesmo a participação, que é nosso papel enquanto ente estadual, promover essas capacitações, esses assessoramentos, né? E a gente tem conversado muito internamente com Stephanie, com Letícia, Felipe, para a gente poder fazer esse trabalho integrado aí. E aí, em maio, a gente vai disparar ainda os e-mails, vamos colocar nos grupos que nós temos. Nós vamos ter a visita técnica de um membro do Ministério, que estão definindo ainda, né, quem é que vai vir o técnico, sobre o ACESUAS Trabalho. A gente tem hoje 37 municípios apenas com essa adesão. Mas, pelo trabalho integrado que a gente está exercitando internamente, a gente fala, mas a gente tem que fazer, né? A gente sabe que esse trabalho de rede, de setorialidade, tem que começar de dentro de casa, né, Felipe? Então, a gente está fazendo esse exercício. Então, vai ter essa visita desse técnico a semana inteira. Eu acredito que desde 2005 que eu estou na assistência, eu nunca vi um técnico ficar uma semana no estado, né? Uma semana inteira. Então, assim, agradecer a articulação da Rosângela, do Felipe, do Ministério, que está nos proporcionando isso. Então, alguns dos municípios vão ser visitados em loco. Tá? A gente não sabe ainda quais, porque a gente vai ter uma reunião ainda essa semana com esse técnico. Ele vai selecionar esses municípios. Como vai ser a seleção? Porque critério é uma coisa que a gente tem que ter clareza, né? Para depois falar, escolheu A, escolheu B, escolheu C. A seleção vai ser pelo relatório no ACESUAS Trabalho, aí a vigilância está aqui do meu lado também, né? Esse trabalho integrado que a gente tem que fazer, da importância de alimentar os sistemas. O ACESUAS Trabalho tem um sistema. Então, o relatório que a gente está trabalhando em cima desse relatório, desse sistema, e aí eles vão sinalizar quais os municípios que conseguiu executar o ACESUAS Trabalho, né, na sua totalidade, tanto da meta quanto de execução financeira, e aquele que não conseguiu executar. Então, ele vai sinalizar para a gente quais os municípios que vai receber essa visita, né, com a equipe do Ministério. Então, vocês fiquem atentos aí aos e-mails a partir de amanhã em diante, né? A gente vai estar comunicando vocês aí. E no dia 22 de maio, nós vamos fazer um seminário do ACESUAS Trabalho. E aí a gente já está fazendo esse seminário com o desafio, nós tivemos uma reunião ontem, né? A gente já incluir a vigilância, já incluir a especial nesse seminário do ACESUAS Trabalho. E aí não só com os 37 municípios, e sim com os 92 municípios que compõem o estado do Rio de Janeiro, independente quem tem o aceite ou não do ACESUAS Trabalho. Tá? A programação não está fechada ainda, porque a gente começou a conversar ontem. Vamos ter uma reunião ainda essa semana com o técnico do Ministério para poder fechar a programação e abrir a inscrição para vocês. Tá? Quando a gente libera a inscrição, gente, a gente fica às vezes ligando, perturbando vocês, porque a gente precisa fornecer a lista para o prédio que cede o espaço, né? Tem orientação, tem regras. Então, eles pedem que a gente mande com antecedência. Então, por isso que a gente fica ligando, mandando e-mail, faz a inscrição, o link foi, o município tal não fez ainda, porque a gente precisa enviar a lista para o espaço. O espaço já está reservado, já posso anunciar, né, Felipe? Ou não posso? Então, o espaço já está reservado, vai ser no auditório do DER,
Alguém aqui já conhece ali na Presidente Vargas, já teve até CIB lá naquele espaço, né? Então, dia 22, o seminário vai ser lá, tá? A gente vai estar divulgando isso para vocês. Em relação à coordenação do Criança Feliz, a gente vai ter 2 movimentos esse mês de maio, tá? Então, vocês fiquem atentos. Também, no dia 15 de maio, a gente vai fazer um encontro com os supervisores municipais do Criança Feliz e profissionais da proteção básica e especial, já para exercitar esse trabalho de integração entre as proteções, né? E a gente poder... 15. Isso tudo vai ser enviado para vocês. Eu estou deixando sinalizado. Diogo. Tem congemo, Diogo. 16 e 17. Gente, os supervisores não devem ir nesse encontro. A gente está os falando de técnicos? supervisores E os municipais do Criança Feliz. E os técnicos? Essa semana era a semana de... Não, ele falou Bem, então, Felipe, mediante isso, a gente vai ter que cancelar o espaço que já está reservado, né? O dia 15 e 16. A gente estava aí... Oi, Letícia? A gente vai ter que mudar a data. Mas a programação era dia 15. Já comecei a falar, vou terminar. A programação era dia 15, um encontro com os supervisores municipais do Criança Feliz, com profissionais da básica e da especial, porque a gente entende que o público Criança Feliz não é um público separado. Ele precisa ser visto como público da básica e da especial, porque a visita domiciliar, ela tem o desdobramento, ela não se encerra lá na casa da pessoa, né? A demanda traz para dentro do equipamento. Então a gente está fazendo esse trabalho esse exercício de integração, né, entre os programas com o serviço da básica e da especial. Então seria, né? Vou ter que rever isso, né, chefe? Vou ter que pedir desculpa der e remarcar essa data aí. Mas no dia 15 seria isso, e no dia 16 seria um seminário em alusão ao dia 18 de maio. Também com a participação da gestão do SUS, da especial, provavelmente da Defensoria Pública, mas mediante agora a fala de vocês, eu não vou desanimar não, só vou mudar a data, depois ver como é que a gente pode rever isso aí, uma vez que eu estava até autorizado pelo DER a utilização do auditório. Mas aí a gente vai ter que rever isso aí. Vai conseguir, né? Para quem tem o aluguel social, nós já fizemos a reunião com vocês em março e abril, município por município, e já foi estipulado o calendário de recadastramento iniciando maio. Tá? Só lembrando a vocês, cada município fechou o calendário que melhor se adequa para fazer o recadastramento. Então o recadastramento vai de maio a novembro. Nesse período, os municípios então pactuaram com a nossa equipe ali qual seria o período para estar fazendo o recadastramento de 2024. Tá? Esses são os informes. Vocês já enviaram toda a listagem? Enviaram quando? Então, vai chegar aqui, nós vamos fazer um cruzamento de informações dentro da equipe do cartão conversar. E essas informações, hoje elas estão passando pelo Detran, SEAP e PRODER. Então eu acredito que deve levar mais ou menos aí mais uns 30 dias. Para poder concluir esse cruzamento de informações. Para finalizar, a documentação do recadastramento do aluguel social vai ser via SEI. Tá? Isso tudo já foi explicado aos municípios, tá bom? Só estou reforçando aqui aos gestores presentes a mesma lógica que a Andréia já explicou a vocês em relação à documentação da prestação de conta, que é via SEI, a documentação do recadastramento do aluguel também vai ser via SEI. E já que estou com o nosso do cartão, o nosso subsecretário já deu a resposta, mas a prestação de contas também do cartão Recomeçar, né?
isso, vai ter uma reunião com esses municípios, mas eu estou adiantando que vai ser também enviada via SEI. Tá? Então, assim, SEI é o sistema, né? Gera processo, tem a garantia da continuidade, transparência, fica registro, que gera número de processo. Então, a gente está primando também pela continuidade do serviço que a gente vem prestando aqui enquanto estivermos aqui. Tá bom, gente? Então, da básica é isso. E o SISC continua em manutenção. Tá? Eu acabei de perguntar aqui no grupo do governo federal, o sistema lá, que você lança lá, o serviço de convivência. Oi? Você colocou um informe lá. Não enviou, eu vou pedir para enviar. Tá? Outro dia a Mariana Estaperuna relembrou, aí a gente conversou no privado e a gente não Tá, recebeu vou nada. pedir para enviar para você da planilha, ok? Mas eu acabei de confirmar agora e continua ainda em manutenção. Obrigado, chefe. Corrigir, mas tem algum informe? Vamos falar do encontro Sudeste, do encontro Easy. Beleza. Gente, a gente pede o reforço para que a gente consiga levar uma boa comitiva, já que o Diogo, inclusive, vai alterar a data do evento. Nós temos dia 16 e 17 de maio, o 24º Encontro Regional do nosso Congema Sudeste, região Sudeste. Vai ser em Vitória, no Espírito Santo. A gente quer levar uma grande comitiva do estado do Rio de Janeiro. Vitória é pertinho, é ali. E aí a gente está pedindo, solicitando. O Cris já tem um mapeamento dos municípios que efetuaram inscrição. O Paulinho ficou de passar para nós. Parece que estava dando algum problema em algumas inscrições. Aí pode passar para você, né, Cris, para ver, para a gente resolver. Estava dando problema em algumas inscrições. O Elinho compartilhou no grupo também, se possível, se preciso for, a gente compartilha de novo um documento, a nota técnica dizendo que com quais recursos nós podemos desembolsar para custear as despesas de diária, locomoção, enfim, translado, inscrição dos municípios, dos participantes das gestões. Precisar de um apoio, a gente também pode dar esse apoio, essa orientação, enfim. Eu acho que é fundamental e importante o Rio de Janeiro se fazer presente com uma boa comitiva e representar o nosso estado e apontar nossas lutas, nossas pautas. O Rio de Janeiro, que sempre foi um estado que fez do SUAS, foi protagonista em várias pautas do SUAS, acho que é importante a gente estar lá. E aqui nós temos pessoas muito capacitadas para contribuir com a discussão, não só no Sudeste, mas a nível nacional. Eles estão pedindo nos grupos dos presidentes, né, do COEGEMAS, esse reforço da participação. Qualquer dúvida, qualquer problema com relação à inscrição, a Cris está à disposição, está em diálogo permanente com o Paulinho. Nós também nos colocamos à disposição para auxiliar e fazer feliz uma grande comitiva para participar desse encontro que é tão importante para nós gestores, ok? Gente, desculpa, Elinho. Pessoal, quando vocês chegaram, Cris, mostra a fichinha, o Elinho tem... Nós deixamos essa fichinha manual, porque para enviar depois por zap, por e-mail, fica complicado, né? Então, nós fizemos o modelo manual, a gente vai depois digitar e ter essas informações atualizadas dos gestores, tá? A Cris, a Gleice também, Gleice vai passar aí depois recolhendo lá fora, para não atrapalhar os informes, tá, gente? Obrigada por preencherem para a gente atualizar os dados. Só participa do sorteio no final do ano do resort o gestor que preencher a ficha. Senão não vai. Eu queria reforçar aqui um movimento que o CONGEMA está fazendo, a Diretoria Nacional do Colegiado, que é a Marcha dos Prefeitos, dia 21 de maio. Como todo mundo sabe, a gente está na luta pela aprovação da PEC, da 383, né? Tivemos, o mês passado, um grande esforço da nossa secretária, a deputada Rosângela Gomes, que abriu um diálogo com o Congresso Nacional, em 2 agendas, com a diretoria do colegiado.
tivemos com o ministro, agora estamos tentando um diálogo com o Ministério da Fazenda, com o Haddad. Então põe o nome do Haddad nas orações de vocês aí, independente da religião, taca lá Haddad, tá, gente? Para ver se a gente consegue fazer avançar essa pauta. E dia 21 de maio está sendo organizada a Marcha dos Prefeitos. O Congemas vai passar essa informação se a gente conseguir fazer o dia D. E aí a ideia é o grupo que puder ir a Brasília na Marcha dos Prefeitos dia 21 vai, e quem ficar nos municípios agita lá para a gente ocupar uma praça, um espaço, falar da PEC, pedir uma audiência na Câmara de Vereadores para falar da PEC, porque hoje cada vereador tem seu deputado de estimação, né? Aí a gente também tem que acessar essas lideranças para a gente conseguir avançar. Então vamos nos articular, porque a PEC aprovada, a médio e longo prazo, a gente não vai estar aqui rodando a sacolinha para ver quem pode dar um pouquinho mais para a gente fazer algum serviço. Então assim, a gente vai através do Coegemas informar se essa pauta conseguir ser consolidada, mas é importante que todo mundo vai se articulando para que a gente mostre aí o rosto da assistência social nesse país e as nossas necessidades. E olha que a gente está num estado privilegiado, com todas as questões que a gente ainda quer avançar. Mas tem estado que não tem cofinanciamento, tá? Pensemos no Brasil, pensemos nessa política para o Brasil. Há estado que não cofinancia serviço, né? Então a gente precisa avançar aí na aprovação da PEC. Quem tiver um deputado aí que seja padrinho, já começa a conversar com ele, gente. A PEC 383 só precisa do alinhamento com o governo para ela ir para a pauta, tá? Então, senhores, dia 15 e 16, desculpa, 16 e 17 é um encontro, dia 15 seria Cívios. Trazer isso para vocês, se a gente poderia pactuar de colocar para a próxima semana. Ou na semana do dia 27. Pode ser. A marcha tem ideia da marcha da pode fazer essa doação no dia 23. Já chega de Brasília e fica aqui. Ou 27. Eu acho que de repente aí 27 de maio, segunda-feira. Ou 28. Segunda é complexo. Segunda é de descanso, processo, final de 28. Podemos então deixar pactuado a próxima ciclo, vamos alterar a data do dia 15 para o dia 28 de maio, terça-feira. Podemos Dia 28. Certo? Mais alguém quer colocar mais alguma coisa? Tem alguma dúvida?
Pessoal, para encerrar a reunião, vou pedir licença ao coordenador da CIB. Nós tivemos, aproveitar para fazer uma fala de encerramento. Nós tivemos algumas recomposições na diretoria do Coegemas, tivemos companheiros nossos que foram traçar outros caminhos, foram para outras secretarias, para outros desafios. A gente deseja sucesso na nova empreitada, e também nós tivemos companheiros nossos que se afastaram para concorrer ao pleito eleitoral, os quais a gente deseja sucesso também, independente do partido. Sabemos que irão defender os SUAS e a gente precisa de representantes dos SUAS no legislativo também. Que isso inspire colegas a ir no pleito, né? Além da nossa companheira deputada Rosângela, para o pleito de 2026, que os de 24 inspirem os de 2026. Então, a nova composição do Coegemas atualizadíssima ficou assim: presidente, essa criatura que vos fala; vice-presidente, nosso querido colega Wagner Lima Vidal, de Arraial do Cabo. Levanta, Wagner, para se apresentar com essa blusinha rosa da Dudalina nova para a reunião. Primeira secretária, nossa querida secretária Tânia Regina dos Santos Magalhães de Quissamã, que está num evento hoje, não pôde comparecer. Segundo secretário, nosso querido Jean Cumial Machado, sem colete hoje, de Cordeiro, se levanta. Primeira tesoureira, Sônia Maria Lopes, nossa Soninha de Peribé. Segundo tesoureiro, nosso querido Elinho Ricardo Pereira Batista, de Coatias. Primeiro conselheiro fiscal, Ervelina de Lima, de Nilópolis. Segunda conselheira, Marina Costa dos Santos, do Rio de Janeiro. Terceira conselheira, nossa Rosa Maria Coelho de Almeida, de Vassoura. Quarto conselheiro fiscal, Pablo Calor Nunes, de Miracema. Quinto conselheiro fiscal, Felipe Matos Monteiro, de São Gonçalo. E aí as suplências. Primeira suplente, Valesca de Oliveira Gonçalves, de Petrópolis. Segunda suplente, Elaine Medeiros Fonseca da Silva, de Nova Iguaçu. Terceira suplente, Jaqueline Primo Balieiro Diniz, de Resende. Está representando, fez uma cirurgia, isso, ela colocou lá no grupo que estaria ausente. Quarto suplente, Luiz Antônio da Penha Reis, o querido Duga de Areal. Quinto suplente, Jaqueline dos Santos Rodrigues, de Itaguaí. Cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Gente, a gente deseja sucesso para essa diretoria. Mais uma vez aqui eu quero agradecer, principalmente a todos que lutaram por eles. Nós passamos por momentos difíceis, mas nós sobrevivemos e estamos aqui na luta pelo fortalecimento, pela construção do SUAS no estado do Rio de Janeiro, com muito diálogo, com muitas contribuições de todos, em parceria com o estado, para o fortalecimento do SUAS, sempre com o nosso governo do estado. Quero aqui deixar nossa homenagem ao Fernando, que alça novos desafios, que foi um presidente excelente. Nós passamos por inúmeros percalços, desafios, mudanças, mas nos fortalecemos. Agradecer ao Fernando pela contribuição como presidente do Coegemas ao SUAS do estado do Rio de Janeiro. A presença do Fernando, ela pode ter sido breve, mas foi muito intensa. Eu creio que na vida o que vale é a intensidade. Quero também, em nome de todos que se afastaram, seja para ocupar outros cargos, seja para concorrer, homenagear uma pessoa muito especial que está na pauta da assistência, que é guerreiro, que é lutador, que é de uma cidade do nosso noroeste fluminense, que é o Danilton. O Danilton saiu da Secretaria de Assistência para assumir a Secretaria de Governo.
que tem um desafio imenso em Laje do Muriel. O Felipe sabe disso, os colegas, companheiros todos sabem disso. Então, assim como nós homenageamos a Jusceila naquele dia, hoje a gente homenageia o Danilo e o Fernando, que são dois guerreiros do SUAS, e dizer que a gente segue na mesma linha, no mesmo caminho, essa nova diretoria com as suas recomposições. Eu, enquanto presidente, a gente segue numa linha de união, de fortalecimento, de construção do SUAS, de ter o hábito, né, Soninha, de manter o nosso calendário das reuniões online para a construção das pautas, que nós possamos, enquanto Coegemas, realmente estar aqui, nesse espaço que nos é delegado, representando os interesses de todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. Gratidão pelas mensagens de carinho, gratidão pelas mensagens de apoio, dizer que estamos juntos. Coegemas, gestores, governo do estado, secretários, superintendentes, por um SUAS unido, fortalecido, forte, resiliente e com financiamento, com verdadeiras condições de realmente estar promovendo a que se propõe na sua lei orgânica. Muito obrigada e um ótimo dia a todas e todos.